Boa noite a todos, agradeço o convite do Latin Safe, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o tema de dupla energia por tomografia computadorizada, que é a minha paixão. Então a ideia aqui hoje é eu trazer um pouquinho sobre os conceitos, trazer um pouquinho dos conceitos para vocês sobre o tema da dupla energia. Bom, aqui, como conflito de interesse, como a Renata bem disse, eu sou gerente clínica e científica para a América Latina na Siemens, então eu declaro esse conflito. E gostaria de começar falando um pouquinho sobre o princípio da dupla energia ou da imagem espectral, como alguns chamam, e qual que seria a ideia principal. Então, sabemos desde os primórdios do início, digamos, da tomografia computadorizada, que os materiais se comportam de maneiras diferentes de acordo com a energia recebida, né? Então, aqui a gente pode ver essa imagem, seria uma imagem de um Phantom com 80 kV de aquisição, e aqui comparando o mesmo Phantom com 140 kV. A gente consegue ver essa diferença não só qualitativa, como também quantitativamente. Então, se a gente comparar o osso e aqui o iodo, por exemplo, materiais que se comportam dessas maneiras, e comparar com as diferentes energias, nós temos também números, valores de densidade diferentes, né? Valores de HU. E a Siemens, sempre como pioneira, em 2006, trouxe a tecnologia do Dual Source, que seria o equipamento com 2 tubos, onde cada tubo faz a emissão de uma energia diferente, de uma potência diferente, né? KVs diferentes. E com isso, nós temos algumas aplicações clínicas que eu vou descrevê-las mais para frente para vocês, tá? Então, aqui, voltando ao princípio da imagem espectral, então, qual que seria a ideia? Pensando em linhas gerais, nós temos um cálculo que é do D-ratio. E como que é feito esse cálculo? Esse cálculo é simplesmente o valor de densidade da baixa energia do material dividido pelo valor de densidade da alta energia. Tá? Então, assim, usando aqui de exemplo aqui o osso, seria o 670, que é o valor de densidade desse material na baixa energia, dividido pelo 450, e com isso a gente tem o D-ratio. E a partir desses valores de D-ratio, nós podemos identificar e diferenciar de maneira mais precisa os materiais. Então, aqui a gente pode usar, já que estamos usando o exemplo de osso e iodo, podemos pensar no software de remoção óssea. Então, se a gente usar um threshold, o software utilizar o threshold aqui entre esses dois valores, por exemplo, de 1,9, então a gente vai ter uma remoção óssea, mesmo sabendo que são densidades parecidas e localizações subjacentes, nós teremos essa remoção de maneira mais precisa, entre outras aplicações clínicas que nós vamos falar mais para frente. Outro ponto interessante que eu gostaria de comentar com vocês, então, ainda sobre o princípio, sobre a técnica da dupla energia, é que aqui, quando a Siemens lançou os primeiros equipamentos de dual source, que seriam os equipamentos com os 2 tubos, o primeiro tubo, que seria o tubo A, ele emitia a alta energia, enquanto o tubo B emitia baixa energia. E com os avanços tecnológicos, isso mudou. Então, a gente encontra nos equipamentos de segunda e terceira geração o quê? A baixa energia no tubo A e a alta energia no tubo B, mas agora vejam que há a presença de um filtro, esse filtro chamado de Thin Filter, ou filtro de estanho. E o objetivo dele é justamente filtrar os fótons de baixa energia, que seriam aqueles que não contribuem tanto com a qualidade da imagem, e com isso a gente tem uma melhor dose de radiação no exame e uma melhor separação espectral. Isso é importantíssimo quando falamos de dupla energia. Então, aqui a gente pode ver o que seria essa separação espectral que a gente tanto fala. Então, aqui a gente vê a energia do fóton, né? Aqui o número de quanta. Então, o que a gente percebe? Aqui, esse laranja seria equivalente aos 80 kV, esse aos 140 kV. A separação espectral nada mais é do que qual a
possibilidade de eu desenhar um ROI, por exemplo, em determinado material, e ele se comportar de maneira muito similar, independente da energia que ele receber. 80 ou 140 kV, que é o exemplo aqui. A possibilidade é esse laranja escuro, certo? Quando eu utilizo o Team Filter, e aí ele, no tubo B, ele vai filtrar os fótons de baixa energia dos 100, então aqui 80, aqui o exemplo 150, com o Team Filter, a gente aumenta a separação espectral, como a gente vê aqui nesse gráfico. E aí aqui, nesse exemplo, a gente tem diferenciação de material? Tem, a gente consegue enxergar esse DE. Porém, quando a gente compara aqui com uma melhor separação espectral, com o uso do Team Filter, a gente tem uma melhor separação espectral, a gente consegue ver essa diferenciação muito mais claramente. Isso se dá nos mapas de iodo, nos mapas de dupla energia que nós temos, tá? Então, aqui, só mostrando os equipamentos, como eu disse, aqui o equipamento de primeira geração, que foi um Definition Dual Source. Então, primeiro tubo, a alta energia, e o segundo tubo, a baixa energia, certo? E aqui com os novos equipamentos de geração 2 e 3. Então, a gente vê a baixa energia no tubo A e a alta energia no tubo B, aqui com utilização do Team Filter. Mesma coisa aqui para o equipamento para o Force, tá? Cada um com as suas características. Aí vocês podem perguntar, mas por que tem aqui um protocolo, por exemplo, de alta energia no tubo A e baixa energia no tubo B? Isso é mais para aqueles clientes que, por exemplo, possuíam um Definition Dual Source e aí trocaram para um equipamento de segunda e terceira geração. Então, assim, a ideia seria manter algum estudo ou, enfim, fazer um follow-up, acompanhamento de algum paciente que já usava esse tipo de aquisição. Então, essa que seria a ideia. Por isso que a Siemens manteve esse protocolo, tá? Mas o recomendado seria, sim, utilizar baixa energia no tubo A, alta energia no tubo B, com utilização do Team Filter. E aqui com força a gente consegue chegar a 70, 80 kV na baixa energia e até a 150 kV com o tubo 2. Bom, um ponto importante que vocês provavelmente já ouviram falar é a questão da limitação do FOV. Então, quando a gente está falando de um equipamento dual source, a intersecção dos fótons de raio-x dos dois tubos é essencial para se trazer uma informação espectral. E com isso, por questão física mesmo do equipamento, a gente acaba tendo algumas limitações de FOV. Então, falando de drive flash, a gente está falando de uma limitação de a 33 centímetros. No Force 35.4. Quando a gente fala de um FOV de um equipamento normal, sem pensar no FOV estendido, a gente tem 50 centímetros, tá? E aí uma dúvida que geralmente chega para a gente quando nós falamos sobre dupla energia, que é a questão da confiabilidade do método, né? Então aqui a gente vê, geralmente, quando há uma aquisição em dupla energia, geramos 3 reconstruções. Podemos gerar. Que é a reconstrução A, com a baixa energia, a reconstrução B, da alta energia, e a M, que seria equivalente ao Mixed, equivalente ao 120 kV, a uma CT convencional. Então, lembrando que aqui, na Siemens, questão de nomenclatura também, por curiosidade, esse valor aqui, no caso, está 0,5, mas vamos supor que fosse 0,6. Esse valor é sempre equivalente a baixa energia. Então, se fosse 0,6, estaríamos falando de 60% de baixa energia e 40% de alta energia na reconstrução, tá? Então, sempre relacionado ao low kV. Bom, e aí a questão da confiabilidade. Então, aqui há um estudo publicado em 2012, comparando uma aquisição a 120 kV, com a mesma dose efetiva final, e a dupla energia. Então, aqui comparando a reconstrução mixed. Tá? Então, o que foi visto? Que os materiais, eles podem se diferenciar, digamos, comparado a uma CT convencional, até menos ou mais 10 HU. E aí cabe a avaliação clínica ver se esses 10 HU seriam, digamos, significativo para
uma avaliação clínica, tá bom? Então, esse valor de menos ou mais 10 HU, que pode haver essa variabilidade, tá bom? Comparando com o 120 kV. Bom, e hoje nós não temos somente os equipamentos de dupla fonte, os dual source, para aquisição de dupla energia. Nós temos também a possibilidade de dupla energia nos equipamentos single source, que nós chamamos. São aqueles com um único tubo. Um dos tipos de aquisição é o dual spiral, onde nada mais é do que duas aquisições, então uma com um KV, o equipamento mesa volta para a posição inicial e faz a segunda aquisição com um KV diferente. Outro tipo que já chegou com os equipamentos mais da família Go, que nós chamamos de Somarstem, que seria o Twin Spiral. Então, seria uma aquisição em uma direção e a segunda aquisição já na direção oposta com outro KV. Então, nesse caso, a gente tem um tempo total de scan menor, mas ainda assim não é recomendado protocolo com contraste e nem com apneia muito longa, justamente por conta dessas duas aquisições, tá? Outra forma também de dupla energia com o single source é o Twin Beam. E o Twin Beam nada mais é do que um filtro aqui, localizado abaixo do tubo, metade ouro, metade estanho, e aí o tubo emite, por exemplo, 120 kV, e aí esse filtro metade ouro, metade estanho faz a filtragem de maneira, digamos, dual, e as informações chegam ao detector com informação espectral, na mesma rotação. Então, aqui a gente já tem a recomendação do uso de contraste, exames com apneias. Aqui, só para vocês verem, falando aqui em questão de gráficos, né? Então, aqui é um 120 kV, aqui é referente ao quantum, né? Ao número quantum do baixo, do low energy, que seria o filtro de ouro, e aqui a alta energia, que é referente ao filtro de estanho. O que a gente consegue ver aqui? Comparando com a separação espectral que eu mostrei para vocês do equipamento dual source, a gente não tem uma separação espectral tão efetiva quanto um equipamento com dois tubos. E quanto à própria aquisição Twin Spiral, né, que seria aquela de duas aquisições. E com isso, há algumas limitações. Aqui é um vídeo mostrando para vocês mais como que funciona, então, o Twin Beam. Então, como eu disse, a mesma rotação. Nós temos, então, aqui o filtro metade ouro, metade estanho, de forma que chegue informação espectral no detector durante o exame. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, o que a gente tem hoje no mercado da Siemens? Nós temos os tipos de aquisição Dual Spiral e Twin Beam, que seriam com os equipamentos single source, com um único tubo, ou a aquisição de dupla energia com os equipamentos dual source. E aqui a técnica de Twin Spiral, que seria aquela com duas aquisições. E um ponto importante é que olha o que a gente vê aqui na segunda aquisição. A gente vê a presença do Team Filter. Então, lembra que eu comentei no começo dessa apresentação sobre a questão da separação espectral? Então, aqui, nesses equipamentos, e mesmo se estivermos falando de um equipamento, um Go Now, que é um equipamento de 16 cortes, nós temos já essa separação espectral muito eficiente, por conta da presença do Team Filter, tá? Além da questão de neutralização de dose de radiação, tá bom? Então, se a gente pegar um equipamento, um Go All ou um Go Top, que chega numa aquisição de 80 com 140 com Team Filter, falando de separação espectral, a gente tem a mesma qualidade de um equipamento dual source, que seria um drive ou um flash, tá? E aí, o que a gente consegue fazer clinicamente falando, né? Então, aqui eu vou descrever cada um dos tipos de aplicações clínicas que nós temos, mas aqui
também por curiosidade, eu trouxe essa informação para vocês. Então, quando a gente fala dos equipamentos dual source, todas as aplicações clínicas são disponíveis, tá? Quando a gente fala da aquisição Twin ou Dual Spiral, que são aquelas duas aquisições diferenciadas, como eu comentei, aquisições contrastadas não são recomendadas. E a questão do Twin Beam, que é aquele filtro metade ouro, metade estanho. Aqui, as aquisições contrastadas já são recomendadas, porém, há algumas limitações por conta da separação espectral. Foi um ponto que a gente já comentou. Então, a separação espectral do Twin Beam, ela acaba gerando uma certa limitação. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar o bone marrow, que seria a análise de edema ósseo, onde o software tende a diferenciar a medula óssea amarela da medula óssea vermelha, veja que a gente está tentando fazer a diferenciação de um mesmo material. Então, assim, a separação espectral para esse tipo de análise é essencial, ela precisa ser eficiente. Por isso, não é recomendado o uso de Twin Beam para essa análise. Assim como para Brain Hemorrhage, que seria para diferenciação de sangramento ativo, do sangramento antigo, então, justamente por conta da necessidade dessa separação espectral, tá bom? Bom, e eu vou falar aqui de cada um dos tipos de aplicações clínicas que nós temos hoje na Siemens, tá? Então, a primeira delas, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, é a diferenciação de litíase renal. Então, o grande objetivo desse software é diferenciar os cálculos renais de ácido úrico dos cálculos renais de outros materiais, porque a gente sabe que o tratamento é diferenciado, né, de acordo com o material, né, a composição desse cálculo renal. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação em oxalato de cálcio, cistina, hidroxilapatita. Então, com um simples clique, o software já vai te colocar a posição, e aí, a partir da avaliação do G-ratio, certo? Quanto que esse cálculo se comportou no baixo KV, no alto KV, faz aquele cálculo que nós conversamos no começo da aula, e ele vai posicionar aqui, de acordo com o resultado do G-ratio do cálculo. Então, aqui, nesse exemplo, estamos falando de um cálculo provavelmente de oxalato de cálcio, tá? Então, essa diferenciação é possível a partir das aquisições em dupla energia. E agora falando ainda em abdômen, mas em exames contrastados. Então, nós temos o GE Liver BNC, de Virtual Non-Contrast. E aí aqui eu coloquei o Virtual Enhanced também, porque são basicamente, quem maneja, trabalha com single via, sabe que há essas duas workflows diferentes. Só que, basicamente, pensando no que o software entrega, nós temos as mesmas coisas. E o que muda aqui? Muda o material analisado. Então, quando nós falamos de liver, claro, estamos falando de um algoritmo específico para fígado, mas o software utiliza 3 materiais. São eles o iodo, partes moles e gordura. Enquanto o Virtual Enhanced seria para os outros órgãos. E aí, o software faz a diferenciação de iodo, partes moles e ar, ao invés de gordura. Mas, basicamente, é o mesmo software que a gente está falando, tá bom? E aí, o que a gente consegue fazer com esses softwares? O mapa de iodo, o famoso mapa de iodo. Então, aqui, o software consegue diferenciar, identificar a presença de iodo, e, uma vez que o software identifica essa presença, ele pode tirar o iodo virtualmente. Então, aqui é uma imagem sem contraste virtualmente, né? Que é uma imagem mixed, a reconstrução, que equivale a 120 kV, como já comentamos, e aqui o mapa. E uma coisa interessante é que a gente consegue, além do mapa qualitativo, quantificar o iodo na imagem. Então, tanto em miligramas por ml, quanto o volume relativo, a porcentagem de absorção. Então, geralmente, no caso de um abdômen, a gente coloca aqui o valor de referência da aorta abdominal, e aí o software vai te mostrar aqui no ROI que você desenhar o volume relativo, quanto que foi absorvido em relação ao órgão de referência que nós colocamos.
Além disso, dentro do LiverVNC, tem a possibilidade da análise de gordura, de esteatose hepática, né? Então, aqui é um exemplo de um fígado normal e aqui de um fígado com esteatose. Bom, além dos mapas de iodo, a gente tem um outro software muito interessante que é o Monoenergetic Plus. E esse Monoenergetic Plus, ele tem basicamente dois principais objetivos. Ou o aumento do contraste, aumento do realce, ou, por outro lado, redução de artefatos metálicos. E aí eu vou mostrar para vocês, basicamente, como funciona. Então, aqui a gente faz, a partir de uma aquisição em dupla energia, que é contrastada, lembrando que o 70 keV, e agora a gente está falando de reconstrução, por isso que eu não estou falando de KV, então, o 70 keV equivale a uma imagem de 120 kV, convencional, certo? Se eu reduzo o keV, e aí a gente tem uma barra de 40 a 190 keV, tá? Se eu reduzo, eu aumento o volume, o realce de contraste da imagem, tá? E quando eu digo isso, eu digo o que é mais branco fica mais branco, e o que é mais preto fica mais preto, tá bom? E com isso a gente tem muitas aplicações clínicas, não só para oncologia, como também para análise vascular. A gente vê aqui esses microvasos, a diferença aqui do 70 keV para o 40 keV, então a gente vê muito mais detalhes. Outro ponto muito importante que a gente tem, inclusive, clientes que utilizam para isso, seria para redução de volume de contraste. Então, para os pacientes nefropatas, até para a própria economia do serviço, enfim, alguns clientes já utilizam o Monoenergetic Plus para realçar mais virtualmente o contraste da imagem, e com isso eles conseguem reduzir até 50% o volume de contraste para o paciente. Então, a gente vê aí um benefício também para os pacientes com a utilização dessa tecnologia. Aqui foi um relato de caso que nós publicamos junto ao Hospital Sírio-Libanês, foi um carcinoma pancreático. Então, aqui a gente pode ver o realce, né, do tumor comparado ao parênquima do pâncreas, e aqui também a imagem do Monoenergetic Plus comparado com um PET-CT. E aí, quando a gente desenha um ROI na lesão e compara com o parênquima pancreático, olha o que a gente encontra. Então, aqui a análise quantitativa. No parênquima normal, de 2,4 versus 4,7 na lesão. E, falando em absorção, a gente tem 36,2% no parênquima normal versus 71% na lesão. Então, esse é um caso bem interessante aqui que a gente pode mostrar com uma aquisição em dupla energia com equipamento flash. E aí, como eu comentei, o monoenergético, a gente consegue, então, reduzir o keV e, com isso, aumentar o contraste, ou a gente consegue reduzir o artefato metálico, agora aumentando o keV. Então, aqui, de novo, 70 keV equivale a 120 kV, tá? Então, aqui é essa imagem que a gente tem padrão com a presença de artefatos metálicos, né? E quando a gente aumenta, e aí o recomendado pela Siemens é em torno de 130 keV, a gente tem aí essa redução de artefato metálico aqui significativa. Então, aqui vendo as imagens em VRT, 3D, né? A gente consegue ver detalhes aqui da fratura. Também utilizado para próteses de quadril, a gente consegue, quando há aquela dificuldade, tiver a bexiga do paciente, a gente consegue fazer reconstruções muito boas aqui com essa utilização desse software, tá? Aqui é uma publicação que nós fizemos, esse foi com o Hospital das Clínicas, que tem um Gold Top, e aí seria uma aquisição Twin Spiral, seria aquela aquisição, seriam duas aquisições, como eu mostrei, certo? Uma com 80 e outra com 140 com Team Filter, e olha aqui, a redução que a gente teve significativa do artefato metálico. Bom, outras aplicações que nós podemos fazer clínicas são, aqui a gente vê a remoção óssea, né, do tecido ósseo subjacente, adjacente
do vaso. Isso é muito usado para anjo de crânio, aqui para a região, né, da fossa do crânio, base de crânio, que está bem próximo, os vasos bem pequenos, e aí com a maior precisão, a utilização da dupla energia, nós podemos ter essa remoção óssea. Aqui, o hard plates, que ele vai identificar e mostrar as placas calcificadas contra a cor. Então, aqui é o exame, digamos, equivalente a uma CT convencional, e aqui um mapa colorido mostrando aqui a presença das calcificações. Outro caso clínico muito utilizado para aplicação é para análise de gota. Então, com a aquisição em dupla energia, o software ele pode identificar os cristais de ácido úrico depositado nas articulações do paciente, aqui em verde, vocês podem ver, e também quantificar o volume dessas regiões gotosas. Um software muito interessante é o Lung Analysis, também conhecido como Lung PBV, de Perfusion Blood Volume. Seria a ideia de um mapa de perfusão pulmonar. Então, o que nós sabemos é que a angiotomografia para estudo de TEP é um exame padrão ouro para esse diagnóstico, certo? Porém, quando a presença de TEPs menores que 3 milímetros nas regiões mais subjacentes, nos vasos mais distais, o laudo pode ficar inconclusivo. E é aí que entra a importância do mapa de perfusão. Porque se eu tenho a presença de um TEP numa região mesmo que subsegmentar, provavelmente aquela área adjacente não terá perfusão. Então, dessa forma, o software pode ajudar os radiologistas a chegarem a um diagnóstico mais preciso, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem de paciente com TEP bilateral, 1 semana após tratamento com heparina, tá? E aqui 2 meses depois, onde o tromboembolismo pulmonar foi resolvido, porém ainda havia falhas aqui de perfusão pulmonar. Esse é bem interessante, então, o uso desse software para acompanhamento dos pacientes e também para o próprio diagnóstico de tromboembolia pulmonar crônica. Bom, esse software eu já comentei com vocês, que é o estudo de edema ósseo. Então, aqui, comparando um mapa de edema ósseo com a ressonância, que é o exame padrão ouro, a gente tem essa análise, né? Então, como eu disse, o objetivo desse software seria a identificação da medula óssea vermelha, né? Então, a gente sabe, medula óssea vermelha, ela tem maior presença de vasos sanguíneos, e a medula óssea amarela, mais de gordura, certo? Então, se há, de fato, uma fratura, então, provavelmente, aquela medula óssea amarela vai ser substituída por um comportamento de medula óssea vermelha, porque se há um processo inflamatório local, há um maior aporte sanguíneo, maior presença aqui de vasos, né, microvasos sanguíneos, enfim, e com isso nós conseguimos diferenciar, e aí o software mostra a presença de edema ósseo, então aqui comparando com a ressonância. Então, e aí a ideia disso, na prática, falando, seria para estudos também conclusivos, na dúvida se há ou não há uma fratura, ou uma fratura por estresse, microfraturas, e aí o edema ósseo, esse mapa de bone marrow, ele traria esse diagnóstico diferencial também mais preciso. Bom, falando em neuro agora, como eu comentei também já desse software, o Brain Hemorrhage, nós podemos fazer a diferenciação do sangramento agudo do sangramento antigo. Então, um exemplo clínico, de rotina clínica. O paciente chega no hospital e ele está com o diagnóstico de um AVC hemorrágico. Então, provavelmente, ele vai então faz a tomografia sem contraste, encontra o sangramento, vai para um procedimento da hemodinâmica, e aí, durante esse procedimento, há uma dúvida se houve alguma complicação nesse
exame ou não. Então, o paciente retorna à tomografia, faz uma aquisição em dupla energia e com isso a gente consegue diferenciar se de fato há um sangramento ativo ou não. Por quê? Por conta da presença do iodo, porque a gente sabe que na hemodinâmica, durante o procedimento, eles injetam iodo, certo? Então, a gente utiliza esse iodo para a análise. Então, aqui, no caso, se o paciente tivesse uma complicação e a gente tivesse um sangramento ativo, a gente encontraria iodo na região de sangramento, tá? Se não, não. Esse aqui é um caso clínico, então, paciente com aneurisma, a gente vê essa hemorragia adjacente, e aí a dúvida, será que é uma hemorragia aguda, ou será que o paciente já teve, já foi estancado? Então, com a injeção de contraste, a gente consegue mostrar um mapa de iodo, evidenciando a presença do iodo, e aqui retirando o iodo virtualmente. Certo? Então, a gente consegue ver que no mapa de iodo a gente encontra nessa região do aneurisma, porém, quando a gente retira todo o iodo, aqui a parte do aneurisma some, porém, essa região adjacente de sangramento continua, tá? Se houvesse a presença de iodo nessa região, ela também sumiria. E aí a gente poderia chegar na conclusão que trata-se de um sangramento ativo, mas não é o caso. Tá? Então, a gente vê que aqui onde tem, no mapa de iodo, não há a presença de iodo na região do sangramento, e a gente confirma na remoção de iodo aqui virtual, certo? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação com esse software. Bom, e para finalizar, a gente tem a análise de Heart PBV, que a gente chama, que também é Perfusion Blood Volume, que a ideia seria a análise de perfusão de primeira passagem do miocárdio, tá? E aí, com uma aquisição em dupla energia trigada, isso é possível nos equipamentos de dual source, somente, são aqueles de 2 tubos. Então, a gente consegue fazer esse mapa de iodo e quantificar também, tanto em mg por ml, quanto o volume relativo do iodo no miocárdio. Bom, e sempre quando nós falamos de dupla energia, surge a dúvida da questão de dose de radiação. Afinal, temos um impacto, um aumento de dose de radiação nos protocolos de dupla energia ou não? Então, a minha resposta para vocês é a seguinte. Antigamente, sim, a gente tinha como falar que a dose de fato era maior. Porém, agora, como eu já expliquei para vocês, então, os equipamentos de dual source com utilização do Team Filter no tubo B, a gente tem uma neutralização da dose de radiação. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela comparando, tá? Então, aqui falando primeiro do Twin Beam, que é aquele filtro metade ouro, metade estanho. Então, aqui comparando o protocolo de rotina de tórax e de abdômen, comparando com o Twin Beam, aqui a dose em CTDI. A gente vê que a dose, inclusive, é até um pouco menor quando comparado ao exame de rotina, tá? O que a gente percebe é que, como a gente está falando de um filtro de fótons, então, para a aquisição de Twin Beam, há um aumento da emissão de fótons, então, um aumento de MAS. Tá? Então, comparado, não assustem. Então, por exemplo, um abdômen rotina, que geralmente 210 MAS, com o protocolo Twin Beam, 672. Porém, quando a gente fala de dose de CTDI e de dose efetiva, de DLP, a gente está falando de doses equivalentes, justamente por conta da presença do filtro, tá? Então, esse número de fótons é essencial para a qualidade da imagem. Lembrando que, quando a gente fala de dupla energia, duas coisas são primordiais. A primeira é o ruído, né? Então, assim, se há ruído, isso pode prejudicar a minha análise. E segundo, é o movimento, né? Então, por isso que a necessidade da qualidade aqui de sinal ruído, digamos assim, da imagem é importante. Por isso que aumenta o MAS. Mas quando falamos de dose efetiva final, não tem aumento, tá bom? Então, com o Twin Beam, e aqui comparando com o
dual source, que é o equipamento de dupla fonte. A gente tem aqui uma dose, inclusive quando a gente fala de force, por conta de toda a tecnologia, a dose é inclusive menor, comparado aí a um protocolo de rotina, tá? Quando falamos de um protocolo de dual spiral ou twin spiral, a gente, aí sim, tem um pouquinho de aumento de dose, a gente está falando aí de cerca de 20% de aumento de dose de radiação, tá bom? Porque são duas aquisições diferentes, então, de fato, isso acaba impactando um pouco. Mas esses outros tipos de aquisição de dual source e twin beam é mentira se falarem que a dose é maior, tá bom? Bom, e aí aqui, só também a título de curiosidade, eu trouxe para vocês, a gente tem a possibilidade do Rapid Results Technology, que seria uma das maneiras de reconstrução automática. Então, aqui a gente coloca uma regra no tomógrafo, uma regra no single via, faz a aquisição, o tomógrafo envia as imagens para o single via processa as imagens automaticamente, sem a necessidade de ninguém abrir o estudo, e ele já envia os mapas coloridos para o PACS, tá? Então, em torno de uns 5 minutos, mais ou menos, as imagens e os mapas já estão disponíveis para o laudo médico. Bom, e aqui, só para finalizar, eu gostaria de trazer um tema que é novidade, a gente está começando, acredito que vocês já ouviram falar, a Siemens lançou um equipamento de photon counting agora na RCNA, e eu não podia terminar essa aula sem trazer esse tema para vocês de atualização, tá? Que é o Neton Alpha, é um equipamento de photon counting. Hoje, esse equipamento, a gente já tem mais de 35 clientes utilizando em todo o mundo, mais de 60 mil pacientes beneficiados com a tecnologia. E, em linhas gerais, o que a gente tinha mais nos primórdios da tomografia? A gente tinha os detectores à base de gás, depois os detectores cintilantes, e em 2021 a Siemens lançou um equipamento de photon counting. Então, aqui vocês podem perceber que a gente está falando de uma tecnologia focada nos detectores. Hoje a gente já tem mais de 85 publicações mostrando os benefícios e provando o conceito da técnica. Mas, basicamente, o que acontece? Aqui é o que a gente tem hoje, tá? E aí, independente do tomógrafo, se é Siemens, se é de outro fabricante, enfim, o que acontece? Só para vocês entenderem o ponto principal do photon counting. Os fótons de raio-x chegam nos detectores e eles são convertidos em luz antes de serem convertidos em sinais elétricos. E quando a gente fala dessa conversão de luz, a gente está falando aqui de uns pacotinhos de uns 30 mil fótons de raio-x em cada uma dessas regiões. E com isso, a gente aumenta o efeito fotoelétrico, certo? A gente tem uma dispersão desses fótons, certo? E, inclusive, por isso que a gente tem essas barreiras físicas chamadas de antidispersão, tá? Esses são os detectores cintilantes. E agora, com o photon counting, como que acontece? Agora a gente tem um detector semicondutor, e aqui a base de telureto de cádmio. E qual que é a ideia? Os fótons chegam no detector e eles já são diretamente convertidos em corrente elétrica. Então, vejam que cada fóton conta. Então, por isso o nome photon count. Então, mesmo os fótons de baixa energia, eles vão contribuir com a qualidade da imagem, tá? Então, com isso, a gente tem uma redução de ruído eletrônico da imagem, certo? E uma melhor, digamos, contribuição com a energia, digamos, dos fótons, certo? Então, a gente aumenta a qualidade da imagem, consegue reduzir ainda mais a dose de radiação, tá? E, por conta física, a gente consegue chegar a uma resolução espacial melhor do que a gente já tem. Então, vocês vão ver reconstruções de 0,2 milímetros, tá? Eu tenho até umas imagens para mostrar para vocês. Mas um ponto importante, e por que eu estou trazendo esse tema do photon counting, é que agora
todos os protocolos terão informação espectral, certo? Independente da aquisição, por conta desse detector. Essa é a tecnologia Quantum. Então, aqui é só mostrando a questão de resolução espacial para vocês. A gente consegue ver bem o bronco aqui, essa imagem axial do tórax pulmonar. Aqui é o húmero. Então, comparando, né, a gente vê uns detalhes muito melhores. Redução de artefatos de pluming, por conta da presença de stents. Isso se dá tanto pela tecnologia de photon counting, como também pela melhor resolução espacial. Aqui, para exames de mastoide, então aqui a gente vem distribui cóclea, então aqui comparando com o Force, e aí a gente, veja que a gente já está comparando com o equipamento premium, né? E aí aqui a gente vê com muito mais detalhe o estribo, né? Então a cóclea, isso se dá por conta da resolução espacial melhorada. Falando em dose de radiação, como eu comentei, redução de dose, a gente consegue chegar aos incríveis 0,0063 milisievert aqui nesse exame de seios da face. Então, assim, comparando com o Force, que também é nosso padrão, digamos, premium, a gente está falando de uma redução de quase 50% de dose de radiação. A gente está falando aqui de uma dose equivalente a um dia de... a meio-dia de radiação diária. Uma coisa que a gente consegue fazer isso por conta das informações espectrais uma vez que o software reconhece a presença da calcificação, ele pode retirar essa calcificação. Isso é conhecido como Pure Lumen, que é possível nos vasos menores. Então, aqui, a presença da calcificação muitas vezes atrapalha a análise do médico, e aqui, com a retirada dessa calcificação, a gente consegue ver a luz do vaso com maior precisão, certo? Isso também pode ser feito para os exames de coronários. Então, aqui a gente vê, né, a presença da calcificação. A gente sabe que sim, uma limitação, pacientes com calcificações extremas, certo? Geralmente, esses pacientes, eles já vão para a hemodinâmica. A gente está falando aí de cerca de 16% dos pacientes que fazem coronários, tá? E aí, com esse software, a gente consegue retirar a calcificação e aí ter uma análise mais precisa do lumen do vaso. E aí a gente sabe que uma placa não é 100% calcificada, ela pode ser presença de componentes lipídicos, fibróticos e calcificados, né? Então, isso é bem interessante aí para a precisão do diagnóstico, tá? Isso se dá por conta da informação espectral das aquisições, tá? Aqui é um exemplo musculoesquelético, paciente com fratura, né? Aqui, mais ou menos, região do maléolo lateral, né? E aqui o mapa de edema ósseo, a gente vê aqui mais verde nessa região. Aqui é um exemplo muito interessante, que seria, esse exemplo é um paciente que estava com uma suspeita de um tumor coloretal, e aí ele fez um tórax de abdômen contrastado, e esse paciente ele teve um evento de TEP há anos atrás, que foi tratado, teve aí uma resolução do quadro, porém, nesse exame foi visto que ainda haviam regiões de hipoperfusão. Então, esse paciente ele foi em busca, né, de um diagnóstico X, e como um achado incidental, encontramos aí um TEP crônico. E a gente sabe também que mais de 90% dos TEPs crônicos são diagnosticados tardiamente, né? Então, daí o diferencial dessa tecnologia. Isso também pela informação espectral inerente do protocolo, tá? Aqui é um artigo que mostra, então, aqui o Monoenergetic Plus. Então, aqui é uma aquisição, a reconstrução em torno de 70, que equivale aos 120, né? E aí, vejam, conforme eu aumento, a imagem fica mais granulada, né? Presença de ruído na imagem. Por quê? Porque quando eu estou falando de, por exemplo, 140 keV, eu não tenho um número de fótons
o mesmo número de fótons com uma energia menor. E aqui é uma imagem de um equipamento photon count. Então, aqui, comparando aqui os nossos 70 kevs, né, mais ou menos, 65, e aí quando a gente diminui, a gente tem o maior realce da imagem, e quando a gente aumenta, aqui chegando a 190, a gente, comparando aqui o ruído da imagem, a gente vê que não há, realmente há uma redução de ruído aqui com essa tecnologia do detector semicondutor, tá? De photon count. Bom, e aqui só para finalizar, eu trouxe um caso bem interessante, na minha opinião, que é um estudo agora utilizando, é um estudo com um modelo canino, tá? É um estudo iniciante, digamos, mas muito interessante, onde já estão utilizando o contraste gadolínio na tomografia. Então, o que eles fizeram? Eles injetaram gadolínio no paciente, 10 minutos depois fizeram a tomografia a anjos coronárias contrastadas. Então, assim, a ideia seria ter no mesmo exame, na mesma aquisição, a informação de estenose do vaso, que é o que nós já temos, a informação de mapa de perfusão de primeira passagem no miocárdio, pela presença do iodo, e já uma informação de late enhancement. Então, para ver se o paciente tem, de fato, uma fibrose miocárdica, se ele já sofreu infarto anteriormente, previamente. Tá? Então, eu vejo muito potencial, principalmente falando de imagens espectrais de dupla energia nesse tipo de equipamento. E eu me arrisco a dizer que nós estamos falando da nova era da tomografia computadorizada. Tá bom? Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação, agradeço a atenção de vocês